galerinha aqui do meu canal. Esse aqui é meu primo. Falou aí, Rafa. O que é pra eles fazerem? Deixar o like? Se inscrever no canal, né? Olha, gente, ele é um jogador. Ele tem 400 Robux. Olha, ele tem 400 Robux, galera. Vocês acreditam nisso? Olha isso aqui, cara. Mostra o Robux. Mostra o Robux. Não. Ele vai mostrar, gente, no próximo vídeo. Ele vai mostrar o tanto de Robux que ele tem. Tá bom, galera? Dá tchau pra galera. E manda eles se cuidar, né? Pra eles não arrancar um igual eu arranquei, ó, galera. Cê é doido. E um beijo pra Gemima Guedes, que é a Maria Clara Guedes.